Leitura do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, livro 1 das normas processuais. Normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições nesse Código. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou a lesão de direito. É permitida a arbitragem na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência, previsto no 311, 2 e 3, e o 701, que é a monitória. O juiz pode decidir em grau algum. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. No caso de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. O juiz e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Estão excluídos da regra as sentenças proferidas em audiências, homologatórias de acordo ou improcedência liminar do pedido. O julgamento de processo em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. O julgamento de recurso repetitivo ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. As decisões preferidas com base nos artigos 485 e 932. O julgamento de embargo de declaração, o julgamento de agravo interno, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões, entre as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, consulta pública, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acordo anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução, se enquadrar nas hipóteses do 1040-2, julgamentos repetitivos. Capítulo 2, da aplicação das normas processuais.
A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais que o Brasil seja parte. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, a disposição deste Código lhes serão aplicadas supletivas e subsidiariamente. Fim.